Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vocês fizeram então a avaliação de vocês aí, uma P3, né? A primeira atividade avaliativa de química. Então agora a gente vai começar o próximo conteúdo, que é a classificação periódica dos elementos. Ou seja, larga aí, pausa aí o teu vídeo, corre lá, pega a sua tabela periódica, que ela é bem importante, que agora vai ser sua companheira de química. Então lá não existe mais aula de química, agora sim você pegar a sua tabela periódica, beleza? Bom, pessoal, então o que acontece? A gente vai falar, então, da classificação periódica dos elementos, como eles foram organizados, o que você tem hoje aí disponível na sua mão. Bom, pessoal, vamos começar falando do histórico, então, da tabela periódica. Imagina o seguinte, quando você organiza teu quarto, imagina que você vai fazer uma mudança de uma casa para outra. A primeira forma como você organiza seu quarto é a melhor ou você vai ajustando com o tempo? Bom, a tabela periódica aconteceu a mesma coisa. Então lá, a primeira parte, pessoal, é o histórico da tabela. Enxerga aqui comigo. Imagina que você vai mudar de uma casa para outra. A primeira forma como você organiza as suas coisas no teu quarto novo é a melhor forma ou você vai ajustando com o passar do tempo? Você vai ajustando. Mesma coisa aconteceu com os elementos, né, pessoal? Então, várias tentativas de organizar esses elementos, né? Claro que as primeiras não foram adequadas e o negócio foi se ajustando com o tempo. Então, vamos ver quais foram as primeiras. E volto a dizer, pessoal, nesse meio de caminho tem vários pesquisadores, né, que deram sua contribuição. Fica sempre aqueles, assim, mais relevantes, né? Então, existem vários, mas vamos falar dos mais relevantes. Os três primeiros, pessoal, Dobereiner, em 1829, Champ-Courtois, em 1862 e Newlands, em 1865. O que acontece? Dobereiner tentou organizar os elementos segundo a lei das tríades. Escuta o nome, tríades, lembra de quantos? 3. Então, ele foi organizando os elementos de 3 em 3. O que tem de importante, pessoal, nessa lei das tríades? Só para você observar aqui, vem aqui comigo. Então, lá, ele organizava 3 elementos, A, B e C. Se esse elemento aqui tivesse massa 20 e esse tivesse massa 22, o elemento B seria a média deles, portanto, 21. Tudo bem? Bom, a lei das tríades, ela não deu muito certo, porque alguns elementos, né, à medida que foram sendo organizadas as tríades, muitos elementos que foram restando não tinham mais relação de massa. Bom, aí aparece Champ-Courtois. Champ-Courtois foi um dos primeiros a ver uma semelhança entre esses elementos, pessoal. O que ele fez? Ele colocou e distribuiu os elementos ao longo de um cilindro. E aí ele percebeu que os elementos que estavam na mesma linha tinham semelhanças, ok? Bom, Champ-Courtois também, o processo dele, a organização dele não funcionou, porque quando ele foi distribuindo em ordem de massa, ordem crescente de massa, chegou um momento que os elementos que estavam na mesma linha não tinham propriedades, não tinham semelhança entre eles. Aí apareceu Newlands. Newlands montou a lei das oitavas. O que é a lei das oitavas? Então, lá se refere a grupos de 8. E o que Newlands fez? Ele relacionou esses elementos, colocou também em ordem crescente de massa, mas ele relacionou esses elementos com as notas musicais. Então, ele ia distribuindo esses elementos, relacionando com as notas musicais. Bom, também não funcionou muito bem a propósito Newlands. Bom, agora pare e olhe para mim. Lembra quando eu falei para vocês, e faça um comparativo, quando eu falei para vocês lá em modelo atômico dos átomos de Dalton, Thomson, lá, eles não tinham nada a ver com o átomo que a gente conhece hoje. Então, para você comparar, pessoal, Dobereiner, Champ-Courtois e Newlands, não tem a ver com a tabela que a gente conhece hoje. Quando a gente falou em Rutherford, lá em átomo, a gente começou a ter uma estrutura semelhante ao átomo que a gente conhece hoje, não é isso? Bom, compare. Falando em Mendeleev, ele começou a organizar uma tabela mais ou menos como a gente conhece hoje. Então, Rutherford está para átomo, assim como Mendeleev está para a tabela periódica.
Os antecessores são importantes? Sim, são, porque o conhecimento, você sabe, ele vai sendo construído em cima do conhecimento anterior. Entretanto, tem alguns pesquisadores, né, alguns cientistas são importantes, que fazem marco na ciência, né? E aí Mendeleev foi um deles. Mendeleev teve um trabalho gigantesco, pessoal, ele estudou elemento por elemento, um a um. E aí, assim, o que ele fazia, pessoal? Ele pegava lá, elemento tal, colocava lá em fichinhas. Tem tal característica, apresenta-se dessa forma, reage com tal, tá, papá. Fez isso, elemento por elemento. Que chegou um momento, pessoal, que ele falou assim, nossa, esse elemento que eu estou estudando é muito parecido com esse, vou colocar aqui. Ah, esse que eu estou estudando é parecido com esse, vou colocar aqui. E aí ele foi completando e foi colocando, pessoal, na mesma linha vertical, elementos que tinham características, propriedades químicas semelhantes. Bom, Mendeleev, ele fez uma ordenação, pessoal. Veja que já começa a aparecer com tabela periódica, né? Os quadradinhos e tal, né? O dele era fichinha. Bom, o que acontece, pessoal? Mendeleev coloca os elementos em ordem crescente de massa. Esse foi o problema dele. Isso aconteceu em 69. Lembrando, pessoal, que não tem que memorizar a data. É só para você enxergar como que aconteceu esse desenvolvimento. Bem, o que acontece, então? Alguns elementos na organização de Mendeleev, que teve um trabalho bem grande, pessoal, alguns elementos ficaram fora dessa sequência, mesmo colocando em ordem crescente de massa. Chegou um momento que ele colocou lá em ordem crescente, mas esse elemento aqui que estava na sequência de massa não tinha característica semelhante ao anterior dele. Tudo bem? Então aí, mas poucos, isso aconteceu com poucos elementos. Então, o que aconteceu? A ideia de Mendeleev, embora importante, né, não se sustentou por muito tempo. O que aparece aí, pessoal? Aí aparece Moseley. Moseley, pessoal, falou assim, pera lá, vamos dar uma ajeitadinha, vamos colocar em ordem crescente de número atômico. Quando Moseley colocou em ordem crescente de número atômico, isso já em 1913, né, pessoal, um tempo considerável depois, né, a tabela se organizou. Então, a tabela que você conhece hoje é a tabela de Moseley. Beleza até aqui? Enxergou bem como que funcionou? Então, dois nomes importantes, vários, volto a dizer, não tire mérito de nenhum cientista, mas dois nomes bem importantes na tabela periódica, Mendeleev e Moseley. Mendeleev colocou em ordem crescente de massa atômica e Moseley, que é a nossa tabela atual, que reorganizou esses elementos, né? Aqueles poucos que não tinham ficado ajustados, se acertaram quando ele colocou em ordem crescente de número atômico. Tá ok até aqui? Muito bem. Vamos falar da organização da tabela periódica agora. 4 organizações principais. Dessas 4, pessoal, a primeira não tanto, né? É importante saber, mas não aparece tanto, porque ela é muito direta. Agora, grupos e períodos, a gente vai deitar e rolar. Blocos da tabela eu vou usar um tanto na próxima aula. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro deles, elementos naturais e artificiais. O que eu preciso, pessoal? Observar aqui. Quem determina elemento natural? O que é um elemento natural e um elemento artificial? Primeiro. Elemento natural tem na natureza, né, pessoal? Elemento artificial produzido pelo homem, ok? Bom, quem é o teu marco? Olhe lá, pessoal, naquelas duas linhas lá de baixo. Tem lá urânio de número atômico 92. Tudo bem? Olha na tua tabela periódica, nessa que você tá aí, a sua mão, deve ter uma legenda. Olhe primeiro uma legendinha que tem aí na tua tabela, lá, não importa em que posição, mas deve ter uma legenda. Procure o número atômico. Observe que os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Achou? Muito bem. Então, lá começa o hidrogênio 1, hélio 2, tudo bem? Lítio 3, ok? Carbono 4, nitrogênio 5 e assim por diante, ok? Então, veja, acha lá o urânio de número atômico 92. Ele é o teu limite. Então, o que acontece, pessoal? Até o urânio, você tem elementos naturais, tá? Beleza? A partir do urânio, você tem os elementos artificiais, ou seja, produzidos pelo homem. Então, o número atômico maior do que 92 já são elementos produzidos pelo homem. E daí, por isso, quando você pergunta assim, mas a tabela vai aumentar muito? Então, na verdade, assim, o que a gente percebe é que alguns pesquisadores dizem que
esses elementos, a gente tem hoje até 118, né, número atômico 118, esses elementos de número atômico maior, eles são muito instáveis. Então, alguns dizem que não deve aumentar muito, né? Mas veja, né, pessoal, desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de ciência. Então, não dá para dizer que não vai acontecer. Bom, o fato é que... e daí, volta só um minutinho aqui comigo. Lembra quando eu falei que eles são muito instáveis? Então, o que acontece, pessoal? Eles têm um decaimento rápido. Então, eles têm um tempo de vida muito curto. Por isso que é difícil até provar a existência deles, ok? Bom, então volta agora para o natural artificial. Então, o urânio, número atômico 92, é um elemento até o número atômico 92, é natural. A partir dele é artificial. Bom, pessoal, dos artificiais, existem dois tipos. Os artificiais cisurânicos e os transurânicos. Escute o nome, transurânicos, depois do urânio, beleza? Agora, existem 4 exceções, que são tecnécio, promécio, frâncio e astato, que são produzidos pelo homem. E aí são chamados de artificiais cisurânicos, antes do urânio. Então, essas aqui são as exceções. Olha lá, regra geral, urânio natural, depois do urânio artificial. As exceções são os artificiais cisurânicos, antes do urânio. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda agora, pessoal. Agora eu preciso novamente de foco de vocês. Bom, você tem isso na sua apostila, na página, deixa eu caçar aqui, pessoal. Acompanhe lá comigo. Tá lá na página 10 da tua apostila. Então, eu vou comentar com vocês e você vai acompanhando aí, pessoal. Então, lá, na tua tabela da sua apostila, a maior parte que tá aqui em azul são os metais. Tudo bem? Bom, os metais, você já viu isso lá anteriormente, né, nos anos anteriores, você sabe que os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade, eles são dúcteis e maleáveis. O que é dúctil? Quando eu posso transformar em fio. Maleável, lâmina, placa, beleza? Então, os metais são dúcteis e maleáveis. O que eu quero que você olhe aqui de importante nesses metais? Eles têm brilho característico também, mas assim, o que tem de importante que vai fazer o link para o próximo conteúdo? Olhe novamente na legenda da sua tabela. Procure elétrons nas camadas. Achou? Olhe lá a última camada, a camada de valência. Observe que os metais, pessoal, eles têm 1 ou 2 elétrons na última camada. Certo? Se eles têm 1 ou 2 elétrons na última camada, lembre lá um pouquinho das aulas dos anos anteriores, do ano passado. Lembra lá que um átomo se estabiliza com quantos elétrons? 8, né? Então, regra do octeto, você viu lá no ano passado, professor Vanderlei. O que acontece aqui, pessoal? 8 elétrons na última camada. Muito bem. Se esses átomos têm 1 ou 2 elétrons na última camada, eles têm tendência a ganhar ou perder elétrons? Perder. E quem perde elétrons torna-se cátion. Então, anote aí, pessoal, puxa aí na sua apostila, ali na página 10, está falando dos metais. Então, lá, eles são dúcteis e maleáveis, eles são bons condutores de calor e eletricidade, eles têm brilho característico, mas, principalmente, esses metais têm tendência a perder elétrons, asterisque, anote, e, portanto, tendem a tornar-se cátions. Tranquilo? Vamos para frente. Aí, na sua apostila, você tem aqui em amarelinho os ametais ou não metais. Pessoal, os não metais está dizendo, você vai ter o quê? Propriedades opostas aos metais, ou seja, não são dúcteis e maleáveis, não conduzem calor e eletricidade, certo? Agora, de novo, aquela paradinha. Olhe lá para mim, pessoal. Olhe para os elétrons na camada de valência, na última camada. Então, se você for olhar aqui, você tem na última camada 7, 6, 5, tudo bem? Então, lá, o que acontece? Se eles têm, por exemplo, de 5 a 7 elétrons na última camada e um átomo se estabiliza com 8, ele vai preferir perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Então, anote, puxa flechinha. Aqui, os não metais têm tendência a ganhar elétrons, tornando-se ânions. Tá tranquilo? Bom, na tua apostila, pessoal, você tem aqui no meio do caminho, entre os metais e os não metais, os semimetais.
Os semimetais, eles têm características intermediárias entre os metais e os não metais. Tudo bem? E por último, aqui na última linha vertical, você tem os gases nobres. Ok? Gases nobres, então, olhe lá, pessoal. Por que eles são? Porque o nome é gases nobres. Bom, gasoso, temperatura ambiente. Nobres por quê? Porque eles são estáveis, são quimicamente inertes. O que significa isso? Que como eles são estáveis, eles não reagem. Tudo bem? Depois a gente vai fazer uns ajustes, né? Se não reagem aí, não se associam facilmente, né? Vamos fazer um ajuste aí, pessoal. Mas vamos pensar aqui na regra geral. Quando a gente fala em tabela periódica, você deve estar olhando aí que tem elemento aqui, que não tem 1 ou 2 elétrons na última camada, tem mais. Bom, tabela periódica, pessoal, a gente fala de regra geral. É claro que existem várias exceções. Então, não se preocupe tanto com as exceções, certo? Quando forem exceções relevantes, a gente comenta, ok? Bom, então lá... Os gases nobres, então, são estáveis quimicamente, portanto, inertes, né? Como eles são estáveis, eles não tendem a se associar, a gente diz que eles são monoatômicos. O que é monoatômico? Escute a palavra. Átomo, monoatômico. Tá sozinho, não precisa mais ninguém, beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a tua estrutura que você tem na sua apostila. Vamos fazer uma atualização, pessoal. O que acontece? A gente tem, nos últimos anos, existe uma tendência de diminuir, de não existir mais os semimetais. E aí você tem um deslocamento, pessoal, desses semimetais. Então, germânio, antimônio e polônio passam para os metais, boro, silício, arsênio e telúrio passam para os não metais. Então, essa é uma atualização. Então, tem isso aqui na sua apostila, aqui você já tem uma atualização. Tá tudo bem até aqui? Bom, o que eu quero que você faça no teu resumo, pessoal? Você vai colocar no seu resumo... Puxa lá uma tabelinha, puxa aqui os semimetais, né, que tende a não ser considerado mais. Mas aqui o que você vai puxar, pessoal? Nos metais, eles têm 1 a 3 elétrons, mais especificamente, na camada de valência, porque eu estou considerando aqui família ainda 3A, grupo 3 da sua tabela periódica. 3 elétrons na camada de valência, e por isso eles tendem a perder elétrons. Se eles tendem a perder elétrons, eles tornam-se cátions. Tudo certo? Bom, o que você vai fazer, pessoal? Da mesma forma, aqui para os ametais, eles têm de 5 a 7 elétrons na camada de valência, tendem a ganhar elétrons para se estabilizar e tornam-se ânions. Tudo bem? Aqui o que eu tenho? Os gases nobres, que eles são quimicamente inertes, ou seja, não reagem. Quimicamente. Puxa flechinha para você lembrar, não reage. Tá, beleza? Então, veja que a maior parte dos elementos conhecidos hoje são metais. Tudo certo? Ok, pessoal. Vamos para a próxima, então. Grupos ou séries. Bem, então olhe para a tua tabela agora. Você tem a tua tabela como aquele joguinho. Enfim, volte. O que acontece, pessoal? Tua tabela periódica, ela é formada por linhas horizontais. Olhe, batalha naval, queria falar. Tipo batalha naval. Você pega a coluna, pega a linha, determina o elemento. Então, lá, você tem 7 linhas horizontais e 18 linhas verticais. Enxergou isso aí? Muito bem. As linhas horizontais são chamadas de períodos ou séries. E você tem o que nesses períodos ou séries? Se você olhar para os elementos da mesma linha horizontal, olhe nas camadas lá, número de camadas, elétrons das camadas. Ele tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Tudo bem? Já as linhas verticais, observe esse número de 18, tá vendo aí? Então, lá, mesmo número de elétrons na camada de valência. Pessoal, volto a falar, regra geral. Olhe para uma mesma linha vertical na sua tabela, tá vendo? Olhe lá o número de elétrons na última camada. Tô te obrigando a pegar a tabela periódica, hein, pessoal, para você poder trabalhar. Então, lá,
Olhou lá? Então, mesmo número de elétrons na última camada. O que reflete ter o mesmo número de elétrons na última camada? Eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, por exemplo, pegue na primeira coluna, onde tem lá o sódio e o potássio. O sódio não tem um elétron na última camada? O potássio não tem um elétron na última camada? Mesmo número de elétrons na última camada, propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá, pessoal. Bem, então lá, voltando lá, linhas horizontais. Lá, linhas verticais, grupos ou famílias. Bem, então olhe lá o que você tem na sua tabela. Assim. Então, as 18 linhas verticais, ok? E as 7 linhas horizontais. Tudo bem? Então, lá, essas linhas verticais, fácil demais, pessoal, recebem os números na sequência. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até grupo 18. Tá, beleza? Bom, as linhas horizontais, elas até recebem nomes, pessoal, mas não tem tanto importância. Então, lá, o 1 só tem 2 elementos, muito curto. 2 e 3, mesmo número de elementos chamados de curtos, não se preocupe tanto com isso. O 4 e o 5 são chamados de longo. O 6 e o 7 são chamados de muito longo. Por que são chamados de muito longo, pessoal? Só para você olhar. Olha aqui nessas duas janelinhas aqui. Veja que elas puxam lá para baixo. Então, essas duas linhas de baixo que você tem na tabela entram aqui, ok? A gente vai ver depois um pouco mais para frente. Tranquilinho até aqui? Bom, então essa é a oficial, numerando do 1 até o 18. Então lá, batalha naval, pessoal, que era um elemento que está lá no grupo 13 do segundo período. Então lá, grupo 13 do segundo período. Quem que você tem ali? O boro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então lá, essa é a nomenclatura oficial. No entanto, só para você saber que existe, pessoal, já está em desuso. Antigamente, você vai encontrar algumas tabelas mais antigas, a definição, a tabela dividida, os elementos divididos em 2 grupos. Os grupos A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, e os grupos B. Os elementos dos grupos A, pessoal, isso a gente usa aqui ainda, são chamados elementos representativos. Então, as laterais da tua tabela periódica correspondem aos elementos representativos. Tudo bem? Centro de tabela, que eram os grupos B antigamente, pessoal, então, centro de tabela do grupo 3 ao grupo 12, são chamados de elementos de transição. Tá tudo bem? Bom, os elementos do grupo 1A, grupo 1 da sua tabela periódica, recebe o nome de metais alcalinos. Do grupo 2, antigo 2A, alcalinos terrosos. Os elementos de transição não têm nomes específicos. Grupo 13, antigo 3A, é a família do boro, o primeiro elemento da família. Grupo 14, 4A, é a família do carbono, o primeiro elemento da família. Tá acompanhando na sua tabela, pessoal? Bom, grupo 15 é a família do nitrogênio, primeiro elemento da família. 6A, calcogênios, 7A, halogênios, 8A ou 0, antigo 8A ou 0, grupo 18, são os gases nobres. Tranquilo? Foi? Bom, última parte da aula de hoje, pessoal. Blocos da tabela periódica. Se abrace com isso. Esse aqui é o nosso link da próxima aula. Bom, o que acontece, pessoal? Lembra dos subníveis, distribuição eletrônica, que eu falei para vocês, diagrama de Pauli importante? Bom, dependendo de como termina a distribuição eletrônica do elemento, você consegue determinar a posição do elemento na tabela periódica. Isso significa o quê? Que, claro, você não precisa decorar a tabela, né? Então, lá, o que acontece, pessoal? Se a tua distribuição, se a distribuição eletrônica de um determinado elemento terminar em S, aliás, volte. Quantos subníveis você tinha? 4. S, P, D e F. Lembram? Subnível S comporta no máximo 2 elétrons, beleza? Subnível P comporta no máximo 6. Subnível D comporta no máximo 10. E o subnível F comporta no máximo 14. Tudo bem? Volta. Olhe como a tabela periódica é especial. Veja. Então, o que a gente tem aqui? Os subníveis.
Então, lá, depende como termina a distribuição eletrônica, eu sei em que família, em grupo, ele está. Então, lá, aqui eu tenho o bloco S da tabela periódica em cor de rosa. Lembra que o subnível S comporta no máximo 2. Se terminar em S1 é o grupo 1, se terminar em S2 é o grupo 2. Tudo bem? Aqui eu tenho o grupo P da tabela periódica, bloco P da tabela. Subnível P comporta no máximo 6. Então, dependendo de quantos elétrons eu tenho no subnível, eu sei em que coluna, em que grupo que teu elemento tá. Tá tranquilo? Tá acompanhando? Bom, centro de tabela periódica, pessoal, é o bloco D da tabela. Subnível D comportava no máximo 10. Então, lá, vai de 1 a 10. Tranquilo? Então, terminou em D3, eu sei que tá nesse grupo. Ok? Agora, pessoal, um pouquinho mais de paciência aqui. Lembra o subnível F? Subnível F no diagrama de Pauling só tinha o 4F e o 5F. Então, não me interessa muito nesse momento quantos elétrons eu tenho aqui no subnível S. Mas, se ele terminar em 4F, é essa série dos lantanídeos aqui, ou lantanoides. E aqui, série dos actinoides. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com essa informação aqui dos blocos da tabela periódica. Tranquilo, pessoal? Abraço, até a próxima.